Vamos lá, questão 13. Para evitar a poluição sonora, deve-se limitar nos sons. Poluição sonora tem a ver com barulho, tem a ver com volume. Tem a ver com barulho, com volume e intensidade. Foi? Essa questão vai se repetir ao longo dos exercícios. 24. Lembrando. 14. O som mais agudo é o som de Maior agudo. frequência. Quando a gente fala em agudo, maior frequência. 15. Sejam dois sons que se propagam na figura. V1 igual a V2. Pode-se afirmar que o som 1 é papapá que o som 2. Então, olha aqui, som 1. Aí ele te dá isso. Metade do comprimento de onda é isso aqui. E o 2? Metade é essa. Agora você consegue visualizar que metade do comprimento de onda de 1 é igual a 2 vezes o comprimento de onda de 2? Isto aqui, né? Não, é só tirando os dois. Né? Isto aqui vale quanto? Esse pedaço? 2 vezes o de baixo. Lambda sobre 1. Vale lambda sobre 1? 1, 2. Não é 2 vezes isso? Não, lambda sobre 1 não, lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Esse pedacinho aqui não é igual a isso aqui? Isso aqui não é isso mais isso? 2 vezes lambda sobre 2. Ah, tá. Então posso cortar aqui. Cortar aqui, lambda 1 igual a 2 vezes lambda 2. Então como é que vai ficar isso? Bom, onde é lambda 1, eu vou escrever 2 vezes lambda 2 vezes F1 lambda 2 F2. Cortei. O que eu posso falar sobre a frequência F2? É 2 vezes maior. Né? Que o som F1. Não, peraí. Quer fazer o som F1? O som F1 é F2 dividido por 2. Então é menos grave. É o mais grave. Não é mais grave. Mais grave. Eu só não desenho também. Tudo bem? Mais grave. O que o Igor está falando? Ó, se você olhar por aqui, você vai ver que quem se repete mais, agudo. Quem se repete menos, grave. Tudo bem? 16. 17, obrigado. 17. Não, 16. Duas ondas sonoras X e Y possuem a seguinte característica. X, amplitude. Amplitude, pessoal, é da linha de referência que é o ponto mais alto. A amplitude é isso aqui. Então, a amplitude da onda X, 0,5. Qual a frequência dela? 400. A amplitude da onda Y, 0,35. Frequência, 500. Então, aí ele faz a pergunta. Comparando as qualidades fisiológicas dessas ondas, pode-se afirmar que o som X é mais o quê? Ele é mais forte, que tem maior amplitude. E mais grave, porque tem menor frequência. Forte e grave. Letra D. Aqui é C. D. 17. Olha o desenho da 17. O som com maior intensidade é aquele que tem maior amplitude. Qual que tem maior amplitude aí? A primeira. Primeira amplitude é o tamanho. 2 quadradinhos pro alto, olha aqui a figura. Né? Agora, quem se repete mais? A altura tem a ver com frequência, maior frequência. É 1 e 3. A resposta é 1 e 3. Foi? Todos entenderam? 18. A qualidade do som denominada altura está relacionada com a... Então tem que estar sabendo isso para a prova, pessoal. Tem que estar sabendo. Infelizmente, se quer ser sargento, você tem que saber isso aí. Ô, professor, calma aí. A altura tá ligada à frequência. Então não é a altura da... Não é a altura da amplitude. Não é o tamanho da amplitude. Esse é o erro que o pessoal cai. Porra. Um som alto não tem grande amplitude, ele tem grande repetição. Você vai chegar e falar assim para o seu irmão: ó, o som está muito alto, abaixa o som. Aí ele vai lá na estação e muda de estação. Ele está certo. Porque se o som está alto, está numa estação
alta. Se tu quer que abaixe o som, tu está ouvindo a radicidade, 102,9. Aí tu fala, o som está muito alto, está com a frequência alta. Aí ele vai lá e bota na 98. Ele diminuiu a frequência. Era 102, tu botou para 98, ele diminuiu a frequência. Alto e baixo tem a ver com a frequência. Quando a pessoa senta, o tamanho da coluna vertebral dela é praticamente a mesma. É praticamente a mesma. Qual a tua altura, cara? Tem ideia? 1,80. A tua, Igor? 1,72. Se você olhar o Igor e se você... O seu nome, desculpa. E o Douglas, se você olhar os dois, praticamente é a mesma altura, sentados. O que vai fazer a diferença é o tamanho do fêmur. Então a altura tem a ver com a frequência. Alto, baixo. E é aqui que normalmente o pessoal confunde. A intensidade que é o som. Intensidade é forte e fraca. Tá? Intensidade, o som forte tem grande amplitude. Não é? Tá? Foi? Então a altura tem a ver com frequência. Beleza, essa altura tem a ver com frequência. Qual é a próxima? 18. 19. Já fiz. Né? 19. A auxiliar alternativa que apresenta as qualidades fisiológicas do som. Casa. Altura, intensidade. Timbre, intensidade e altura. Tiazinha, né? Só procurar. Qualidades fisiológicas. Fisiológicas tem a ver com físico, né? Fisiológica. Sensações que você sente. Timbre, intensidade, altura. C, não é isso? 19C, altura. C também. Três ondas A, B e C apresentam amplitudes e frequências conforme a tabela. O som mais agudo, qual é o som mais agudo? É o que tem maior frequência, né? Mais agudo. Maior frequência, A. E o mais forte, o que é o mais forte? Maior amplitude. C. Beleza? 21. Uma mesma nota musical. O que significa nota musical? Timbre. Errou. Não. Frequência. Nota musical é a frequência. Tá? Nota musical é frequência. Uma mesma nota musical produz sensações diferentes quando emitidas por um violino e por um piano. A qualidade do som que permite diferenciar dois sons de mesma frequência, mesma nota, mesma frequência e mesmo volume emitido por fontes distintas é o timbre. A resposta é timbre. Mas o que eu quero que você guarde é o seguinte: o que significa uma nota musical? Uma frequência. Aqui está dizendo uma mesma nota musical, então uma mesma frequência, uma mesma intensidade. Quem vai fazer a diferença? O timbre. Mesma frequência, mesmo volume, timbre. Diferença é o timbre. Ok? 22. Um som que está uma oitava acima de outro de 100 Hz é mais agudo, porque tem uma frequência maior. E tem a frequência igual a quanto? 200, né? Todos entenderam isso? Aí a 23 é um pouquinho mais difícil. Olha como é que é 23. Uma nota Dó, não a frequência, né? Tem frequência igual a 2048 Hz. A nota Dó da escala imediatamente anterior, a mais grave, sublinha todo esse pedaço aí. A nota Dó da escala imediatamente anterior, mais grave. Aí você escreve do lado. Uma oitava abaixo. O que lá, tá dó? A nota Dó, tudo que ele falou, a nota Dó da escala imediatamente anterior, mais grave. Mais grave é a menor frequência, não é a menor frequência? O que ele quis dizer com isso? Uma oitava abaixo. Se você pegar esse sublinhado aí e escrever assim: uma nota Dó tem frequência igual a 2048. A oitava abaixo tem no ar. Ô, Gabriel. O que é a oitava abaixo? É a frequência que é a metade de 2048, 1024 Hz. Eu me liguei pela parte que ele falava imediatamente anterior. Não, Aí imediatamente considerei anterior. que era uma oitava. Sendo que depois que eu achei 1024, eu tentei jogar naquilo que você falou aqui.
20 Hz é igual a 17 centímetros. 17 centímetros. Tem que fazer uma regra de 3, mas não deu muito certo não. Entendi. 20 Hz é 17 metros. 20 Hz. Ah, é metro? Metros. 20 mil Hz. É 17 milímetros. 17 milímetros. No caso, eu teria que ter transformado. Se eu tivesse Se você transformado, fizer eu essa teria regra, dá dado. certo. Você usou só os valores errados. Ah, Aqui, porque a velocidade é a mesma. Tá? Então aqui, 340, lambda 1024. Entendeu por que tem que passar para 1024? Porque ele está perguntando da imediatamente anterior, nota anterior. Mas A velocidade do som, né? 340. sempre vai nas questões da oitava abaixo ou acima, tipo, porque tem outras oitavas, né? Mas ele só trabalha com uma oitava abaixo e uma oitava acima. Sempre assim. Se você tiver que fazer 2 oitavas acima, Aí- faz a primeira oitava, dobrou, depois tu dobra de novo. 1 oitava acima, 100. 1 oitava acima, 200. 2 oitavas acima, 400. Você vai dobrando o que está. Entendeu? 100. Dobrou, 200. A próxima acima de 200 é o dobro. 400. 400. Tudo bem? Beleza. Então, olha o que eu fiz aqui. Ele quer a resposta em centímetros, né? 340, 1024, cortei segundo por segundo, passou 1024 para cá. Você quer a resposta em centímetros, 340 metros. 1024 é 10,24 vezes 100 metros sobre 100 centímetros. 340 dividido por 10, aproximadamente quanto? 34. Que resposta é que está próxima de 34? 33, não é isso? Certinho. É 33, né? Foi? Ó, a questão 24. Quem está falando da questão 24? É a intensidade. Opa, está falando novamente para evitar a poluição sonora, deve se limitar a intensidade. Já caiu isso, né? Você vai ter. Cinco, né, professor? Mesma coisa da... Daqui a pouco você vai ler o resto da lista, eu não vou ler todas com vocês hoje aqui, você vai fazer isso daqui a pouco, você vai repetir várias vezes. É a mesma pergunta, toda hora ele faz a mesma pergunta. 25. Assinale a alternativa que apresenta a qualidade fisiológica do som. Se Igualzinha. É a mesma, só que são anos diferentes. Timbre, intensidade e altura. Ok? É uma questão dessa pode cair? Pode. 98. Cara, 98. Quem tem essas questões de 98? Tu não acha isso. Entendeu? Tu não vai achar essas questões, essas provas de 98. Quem que tem? Só maluco. Só eu ou outro. E ainda mais a turma de cabo, porque aí não tem mesmo. Porque ele não tem acesso à entrada. Entendeu? A não ser que o cara seja habilitado. Então o cara pode pegar uma questão dessa e botar essa 91. Uma questão 93, pega essa questão 93. Não. Uma onda sonora de grande amplitude produz um som forte. forte. Grande amplitude forte. Né? Poluição sonora, então, a gente viu. Tá, vamos voltar para cá. 27 é sonorizado. João é esse sujeito aqui, não é? Maria é essa aqui. Quem é que fala mais? Eu não sei o nome. Vou ver aqui. Homem ou mulher? Maria. Normalmente as mulheres se repetem mais. Tem uma frequência maior. Né? Por isso que a vozinha dela é aguda. Não é que elas falam demais, se repetem. Né? Não é nada disso. As mulheres não falam demais. Uma calúnia. Né? Uma calúnia. Né? Elas falam o que precisam falar. E a gente escuta o que tem que escutar. Né? Se não quiser escutar, manda o caralho vai embora. Assim, o caralho vai embora. Pronto. Ah, não, tu E fica sem mulher. fica sem mulher. Né? Por isso o maior castigo no Oriente Médio. O João subiu mais o quê? Mais Forte. foi alto, não, Baixo. mais forte. Ah, Porque a tá. amplitude dele é maior. Né? Se a amplitude dele é maior, ele foi mais forte. Agora, ele é alto ou é baixo? Baixo. 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 Forte e baixo. Letra D. Baixo e forte. Forte Não, baixo e forte. e baixo. É ou o contrário, né? Mas na verdade o João subiu mais. Baixo. Baixo, Teresa mais não. Não, ele subiu mais alguma coisa e mais que Teresa. Então vou comparar com Teresa se ele foi com maior intensidade ou menor. Se ele teve mais frequência ou menos frequência. Foi? Todo mundo acompanhou?
Olha 28. Se a tecla de um piano for acionada, a tecla significa uma nota, uma frequência. Então, quando eu aperto aquela tecla, eu não mudo a frequência, eu tenho a mesma frequência. Se eu apertar a tecla do piano mais forte, eu vou aumentar o quê? A intensidade do som emitido. A intensidade do som emitido. Porque, eu não vou mexer na frequência, não pode ser a letra A. Eu não vou mexer na altura, porque a altura tem a ver com frequência, eu não vou marcar a letra D. E eu não vou mexer no comprimento de onda. Porque olha aqui, olha que doido. Vem, lamber, ferida. A velocidade depende do meio, está constante. A frequência é a mesma da nota. Não muda a velocidade, não muda a frequência, então vai mudar quem? O comprimento de onda. Só vai alterar a intensidade. Entenderam isso? É uma questão difícil, entenderam? 29. A frequência de um som uma oitava acima de outro de 100 Hz é 200. Até aqui todo mundo foi? Foi. Agora, a gente vai ver o que tem de mais difícil com relação a essa